A validade do juiz das garantias para as investigações que envolvem o senador Flávio Bolsonaro ainda não está definida pela decisão de Dias Toffoli. Isso vai depender do ritmo das apurações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Em sua liminar, o presidente do STF determinou 2 regras de transição. A primeira é que as investigações que estiverem em curso daqui a 6 meses, quando o Instituto terá validade, passam a ter o juiz de garantias. A segunda é que casos que estiverem avançados, portanto, com denúncia recebida e ação penal em andamento, não contarão com o juiz de garantias. A aplicabilidade do Instituto, portanto, vai depender de em qual estágio as investigações estiverem daqui a 180 dias. Caso ainda não tenha havido o recebimento de eventual denúncia contra Flávio, ele será julgado por outro juiz que não Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, o responsável pela fase de investigação. Nessa quinta-feira, Jair Bolsonaro foi questionado sobre a decisão de Toffoli de adiar por 6 meses a aplicação do juiz de garantias. Ele comentou o seguinte, abro aspas, é um direito dele, ele pode intervir para ajudar, ele e o Jair Bolsonaro que comentou sobre o Toffoli, né? Abro aspas, é um direito dele, ele pode intervir para ajudar a começar a funcionar o juizado de garantias em um prazo exequível. Fecho aspas. Muito bem, essa decisão está perfeitamente conforme aquilo que eu havia comentado no final do ano, que irritou um monte de gente lá no Twitter, mas era aquilo mesmo. O artigo 2º do Código do Processo Penal prevê a aplicação da Lei de Processo Penal desde logo, sem invalidar os atos que já foram tomados. E isso, combinado com a garantia do juiz natural, faz justamente com que, no momento em que for implementado o juiz de garantias, se ainda estiver na fase de investigação o caso, o juiz da fase de investigação continua, ele se torna o juiz de garantias, que é justamente o da fase da investigação, mas se a ação penal for aberta depois, ela passa para outro juiz. Portanto, se isso acontecer no caso do Flávio Bolsonaro, ou seja, se ainda estiver daqui a 180 dias em fase de investigação, a ação penal será comandada aí por outro juiz. E se o Toffoli não adiasse por 180 dias a implementação do juiz de garantias, agora, no 23 de janeiro, já estaria decidido, se não houvesse denúncia ao Flávio Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro até lá, já estaria decidido que o Flávio Itabaiana, esse sobrenome que eu sempre confundo aqui, Itabaiana mesmo, né? É isso aí. O Flávio Itabaiana, portanto, no dia 23 de janeiro já começaria a valer o juiz de garantias, seria o Flávio Itabaiana, que é o juiz da fase de investigação, e outro viria a julgar o Flávio Bolsonaro se a denúncia fosse recebida. É tudo aquilo que eu já tinha explicado ontem, e aí está o comentário do Jair Bolsonaro, Augusto Nunes, sobre o direito do Dias Toffoli de fazer isso. Olha, vamos tratar disso aí com a sinceridade de sempre, né? Processo não pode ter capa. É uma das poucas frases aproveitáveis do ministro Marco Aurélio Melo, embora ele próprio não siga esse conselho, né? Essa regra fixada pela ordem. Não pode ter capa. Você não pode julgar um caso segundo o nome da pessoa que está sendo que é alvo do processo, tá? Então, começo de conversa. Segundo, não se muda uma lei para resolver casos de algumas pessoas, tá tudo errado. Quer dizer, essa lei das garantias aí, esse juiz das garantias já nasceu que é para fazer uma provocação ao Sérgio Moro, que era para dizer que a Lava Jato, se não fosse ele o juiz da Lava Jato, Lula não estaria condenado, porque foi um preso político, que todos estariam em liberdade, porque não existiu o maior esquema corrupto de todos os tempos, e etc, etc. Agora, isso vicia a decisão. Portanto, eu continuo convencido de que o Supremo Tribunal Federal, se atendesse aos interesses da justiça e do país, já teria declarado a inconstitucionalidade dessa figura que foi inventada para atrapalhar o Código de Processo Penal. Muito bem, queria chamar a atenção também para o fato de que o Dias Toffoli excluiu o juiz das garantias nos casos de violência doméstica e familiar, nos crimes contra a vida
e nos processos criminais na Justiça Eleitoral. Não entendo por quê. Pois é, vocês lembram que foi em março, se eu não me engano, foi em março mesmo, em 2019, o STF decidiu transferir para a Justiça Eleitoral, que é aquela mãe que absolveu a chapa Dilma Temer por excesso de provas, os casos de corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao Caixa 2 eleitoral. Então havia, durante todo esse processo que houve a polêmica, após a aprovação e sanção do juiz das garantias, essa preocupação de como é que vai funcionar o juiz das garantias nesses casos a respeito de crimes a serem julgados na Justiça Eleitoral. Então Toffoli simplesmente com uma canetada, ele excluiu isso. Então, vou repetir, ele excluiu a aplicação do juiz das garantias nos casos de violência doméstica e familiar, nos crimes contra a vida e nos processos criminais na Justiça Eleitoral. Ou seja, fica cada vez mais claro, Augusto Nunes, que o objetivo da criação da figura do juiz das garantias é proteger político corrupto. Pois é. Porque em todos os outros casos, não, nesses casos não precisa. Não, mas aí que tá, Só precisa no caso de corrupção, de lavagem de dinheiro, aí precisa. Eles mentem, Felipe, dizendo o seguinte, não, isso foi feito para reforçar o direito de defesa. Quer dizer, conforme o crime, o direito de defesa é maior ou menor, quer dizer, e a Constituição admite isso, se todos são iguais perante a lei. Se o crime é mais grave, é aí que você tem que ter mesmo o exercício do direito de defesa, porque a pena será maior. Então é bom que a pessoa seja corretamente defendida. Estou dizendo isso com os olhos deles, tá? Deles. Agora, está aprovado aí que isso aí foi feito com o endereço certo. Exatamente, eles só passam, Antônio Maldonado, por aquele problema de implementação, porque tem 20% das comarcas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, só tem um juiz, aí botaram lá um rodízio de magistrado, aí há um congestionamento, então precisa de um tempo para estruturar esse instituto do juiz das garantias. Agora, fica muito claro que esse pessoal da classe política que é investigado, que é aliado de condenado, aliado já de bandido que já cumpriu inclusive pena em regime fechado. Esse pessoal estava querendo aí uma maneira de se proteger e o Dias Toffoli, apesar de ter feito essa pose de democrata, de quem ouviu o conteúdo das 3 ações sobre as quais ele decidiu, ele está, de certa forma, compactuando com essa criação legislativa do Congresso Nacional, com a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, aí os corruptos, lavadores de dinheiro terão essa nova chance de encontrar ainda na primeira instância um juiz mais brando do que aqueles que já estão tomando decisões na fase de investigação a respeito deles ou que eventualmente venham a tomar em novos processos. Diga aí, Maldonado. Isso mesmo, Felipe. Antes de tudo, boa noite a você. Boa noite, Maldonado. Olha, na minha avaliação, acho... Boa noite, gente. Uma coisa que é importante a gente deixar claro, como vocês ressaltaram aí, é que a decisão do ministro Dias Toffoli aí de excluir a aplicabilidade do juiz das garantias para casos de violência doméstica, para para crimes eleitorais, enfim, isso deixa claro que ele sabe, que ele tem certo de que a criação desse instituto vai atrasar ainda mais o processo judicial brasileiro, porque ele considera esses crimes aí que precisam ser resolvidos mais rapidamente, precisam ser julgados rapidamente, então ele leva em consideração que o fato de existir um juiz das garantias vai, de fato, atrasar o andamento desse processo. E na minha avaliação, a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje, ela também mostra que ele também concorda com a criação desse instituto, apesar de quando ele sancionou, ele ter dito ali no Palácio da Alvorada, que acreditava que isso não seria aplicado, porque não seria possível a criação do juiz das garantias, agora ele já fala em que isso vai poder ser aplicado, a frase exatamente que ele pode intervir para ajudar a começar a funcionar o juizado de garantias em um prazo exequível, ou seja, ele já considera um prazo exequível. Antes, a fala do presidente Jair Bolsonaro era no sentido de que não acredito que isso vai ser aplicado. Agora, no caso específico do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, sobre a aplicação do juiz das garantias no caso dele, eu acho também importante ressaltar 2 pontos. Primeiro, que ao longo dos próximos 180 dias, nos próximos 6 meses, muita coisa pode mudar, né?
o plenário do Supremo Tribunal Federal pode reverter essa decisão do ministro Dias Toffoli. Exato. Então, isso pode ser que esse prazo aí de aplicabilidade do juiz das garantias seja reduzido, e aí não necessariamente teria que esperar esses 180 dias para ver se vai aplicar no caso do senador Flávio Bolsonaro. E na minha avaliação, mesmo que demore esses 180 dias, eu acredito que não vai ser aplicado no caso dele, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro está agindo muito rápido nessa investigação. Eu lembro que tudo estava andando muito rápido até o ministro Dias Toffoli suspender a investigação por conta daquele compartilhamento de dados do COAF, aquela dúvida se os dados poderiam ser compartilhados automaticamente ou não. Então, foi por conta dessa paralisação determinada pelo ministro Dias Toffoli que o processo não andou, que a investigação não andou. Assim que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou aí legal o compartilhamento de dados da Receita Federal e do COAF com os órgãos de investigação, a investigação lá no Ministério Público do Rio de Janeiro começou a andar, voltou a andar, foram deflagradas, inclusive, operações, mandados, enfim, a partir dessa investigação. Então, eu acredito que se o prazo mesmo para a aplicação do juiz das garantias for mantido nesses 180 dias, ao fim do prazo, pelo menos eu espero que o Ministério Público do Rio de Janeiro já tenha avançado a ponto de esse instituto não necessariamente ter de ser aplicado no caso do senador Flávio Bolsonaro. O presidente da República, aparentemente, gostaria, sim, que o juiz das garantias fosse aplicado no caso do filho dele. Mas isso não está claro, ele não deixou isso aberto, assim, não falou isso claramente, então isso a gente acaba interpretando as falas do presidente da República. Mas, de fato, ele mudou. Antes ele falava em a impossibilidade de aplicação desse instituto e agora ele já fala que a decisão do ministro Dias Toffoli pode trazer aí, então, fazer com que ela seja aplicada em um prazo exequível. É isso aí, ó. Estamos na quinta-feira, 16 de janeiro. Essa lei, se não fosse essa liminar do Toffoli, já valeria no dia 23. Portanto, o Ministério Público do Rio de Janeiro teria apenas uma semana para denunciar o atual senador Flávio Bolsonaro e a Justiça para receber essa denúncia, a fim de que a ação penal se mantivesse sob o comando do juiz da fase de investigação, Flávio Itabaiana. Eu espero também que o Ministério Público do Rio de Janeiro não demore 180 dias para tomar uma decisão, claro, de acordo com as provas coletadas a respeito de denunciar ou não e denunciar em relação a quais crimes o atual senador Flávio Bolsonaro. Portanto, se denunciar o atual senador Flávio Bolsonaro nos próximos 180 dias e a Justiça aceitar receber essa denúncia, mantém-se o caso sob o comando do juiz da fase de investigação, o Flávio Itabaiana. Se não, se ainda estiver a investigação em curso, quando for implementado o juiz das garantias, o Flávio Itabaiana vira esse juiz das garantias, ele se mantém até o final da fase de investigação, em nome do princípio do juiz natural, porém, a ação penal será julgada por outro juiz. O que iria acontecer agora? Portanto, a decisão tomada pelo presidente da República, a possibilidade de que a decisão tenha uma consequência no caso do filho dele, Flávio Bolsonaro, é real. Aí cada um avalia se ele teve alguma intenção mesmo de que tivesse essa consequência ou não. Augusto. Isso confirma a procedência de um dos argumentos que consta do abaixo-assinado dos juízes e desembargadores federais. Quer dizer, a lei, essa nova lei, ela vê o juiz natural do caso como um suspeito, liminarmente. Quer dizer, nenhum juiz merece confiança. É preciso haver um outro juiz para vigiá-lo. Isso é um absurdo. É isso aí, só reprisando o que já falou Antônio Maldonado e acrescentando, como a gente disse aqui outro dia, que o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, fez uma pressão antes de sair essa liminar do Toffoli, para que esse caso fosse discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal e não por meio de uma decisão monocrática do Dias Toffoli, como acabou acontecendo, né? Ou do Dias Toffoli ou do Luiz Fux, que vai assumir aí o plantão também durante o recesso do Judiciário. Então vamos ver se vai haver aí pressão para que o caso seja afetado ao plenário, para que os 11 ministros decidam e, quem sabe, revertam completa ou parcialmente a
decisão do Dias Toffoli de adiar em 180 dias a implementação do juiz das garantias. Lembrando que o Dias Toffoli considerou constitucional. O Augusto vem argumentando aqui, muita gente vem argumentando que é inconstitucional a criação da figura do juiz das garantias, que isso deveria ser decidido pelo Poder Judiciário. Toffoli não falou, isso funciona, mas tudo bem, vocês apresentaram aí todos esses argumentos de que é difícil de executar e tal, então vamos adiar aqui em 180 dias, vamos estruturar isso direito, mas mesmo assim vai funcionar. E, repito, vai funcionar para esses casos aí de corrupção, de lavagem de dinheiro. Os outros ele não está interessado, não. Excluiu a criação dessa figura.